Doutor, o nosso tema hoje envolve família, envolve divórcio. A partir de quando o cônjuge, depois de separado, tem o direito de buscar o divórcio? O divórcio ele é um instituto civil que ele é destinado a pessoas que sejam casados, né? Já foram casados no regime de civil, não tem mais vontade de ter a união, então elas vão procurar o divórcio, né? Antigamente, a uma lei bem anterior, existia um período de 2 anos, primeiro era a separação judicial, após 2 anos você daria entrada no divórcio. Hoje isso não existe mais. Esse lapso temporal ele não é mais necessário. Se os cônjuges que a gente chama, né, que é marido e mulher, se eles não quiserem mais viverem casados, eles já podem entrar com o divórcio imediatamente. De imediato, não tem mais lapso temporal, né? Aí o divórcio ele pode ser feito tanto em cartório, que a gente chama de divórcio extrajudicial, como judicial. O que vai definir isso? Algumas regras que a lei traz, né? Os 2 divórcios eles só podem ser feitos através de advogado, não pode ser individual, nem até o do cartório tem que ser feito através de um advogado. As partes têm que constituir advogado e dar entrada tanto no cartório como no judicial. O que é que difere? O do cartório tem 2 requisitos. Tem que ser um divórcio consensual, ou seja, as 2 partes não têm nenhum litígio, como bens, separação, né, dividir bens, há nenhuma questão entre as partes. Tem interesse os 2 no divórcio e não pode ter filhos menores, né? Por quê? Porque a lei ela determina que quando há filhos menores, o Ministério Público ele é fiscal da lei. Ele tem que avaliar se aquele divórcio não vai ter nenhum prejuízo ao menor. Então, como o Ministério Público não atua no cartório, esse divórcio não poderia ser feito no âmbito extrajudicial. Mas se as 2 partes não têm filhos menores, não tem litígio de bens, não tem nenhum outro litígio, elas podem entrar com divórcio consensual extrajudicial em cartório. Doutora, nós fomos provocados pela população recentemente, na nossa grade de programação jornalística, sobre esse assunto, separação de bens. Aí as pessoas perguntam, mas até que ponto eu tenho direito, até que ponto o meu cônjuge tem direito? Como é que é essa questão de separação de bens? A pessoa, a partir de quando vai ter que dividir os bens com o seu A separação de bens, ela depende do regime de casamento. Quando você vai casar, você tem a opção de escolher qual é o seu regime. Existe o regime de separação total de bens, existe o regime de parcial de bens e o regime universal de bens. Eles têm, cada um tem umas suas regras e é o que vai definir na hora da separação, na hora do divórcio. Geralmente a gente se casa com comunhão parcial de bens. O que é que significa isso? O que a gente adquirir durante a nossa união, durante o casamento, é dos 2. Independente de eu tenha comprado com o meu dinheiro ou do meu cônjuge tenha comprado com o dinheiro dele, não faz diferença para a lei. Foi adquirido onerosamente, tem isso, porque doações não entram. Por exemplo, um exemplo clássico, eu recebi uma herança, é uma doação, eu não comprei, não houve uma participação onerosa, eu ganhei aquilo ali não vai ser dividido com o meu cônjuge, dependendo, no caso da separação parcial de bens. O meu pai me doou um bem, doação também não conta, só conta adquirir bens onerosamente. E como é que a pessoa vai comprovar que foi doado? Tudo é feito, você pode, se não tiver um documento de doação, porque existe documento de compra e venda, como existe documento de doação e como existe o inventário para herança. As testemunhas elas podem comprovar que aquele bem foi doado ao invés de vendido, porque a prova ela pode ser tanto testemunhal como documental. Se a parte conseguir comprovar que aquele foi uma doação dentro do regime de comunhão parcial de bens, elas não vai compartilhar, não vai ter que dividir. Aí tem separação total de bens. O que é esse? Nada compartilha. O que está no meu nome é meu, o que está no nome do meu cônjuge é dele, vai separar, cada um vai ter o seu, que está no seu nome, que é separação total de bens. Cada um é separado, tem o seu. Não importa se eu adquiri, não importa se foi ele que adquiriu, está no meu nome, está no nome do outro. Se você casou nesse regime, o que vale é o que está no seu nome. Lembrando que os regimes são definidos na ocasião do casamento. Do casamento. E para quem não é casado, apenas amasiado?
Deixa eu só concluir a questão da comunhão universal de bens. Tem outro regime que aí é que não importa nem os que são adquiridos anteriores. Vamos supor, me casei hoje, mas já tenho um imóvel. Se for na comunhão parcial de bens, aquele imóvel ele não vai ser compartilhado na hora do divórcio, ele não vai ser dividido, porque eu já tinha ele antes de casar. E se for na comunhão universal de bens, não importa o que eu tinha antes, o que eu adquiri durante, vai ser dividido todos. É universal, é para os dois. Pronto. Deu para entender a diferença? Deu para entender. Pronto. A questão de quem é amaziado. Pronto, que a gente chama pela lei de união estável. Sim. Quando você está em união estável e tem alguns requisitos para você estar, muita gente acha que precisa estar morando junto há 2 anos, não precisa. Não precisa. Não precisa. Você tem que ter a intenção de constituir família. Mesmo que não seja ter filhos, você tem que ter a intenção de que aquela pessoa seja o seu companheiro e aquela mulher seja a sua companheira. Independente de ter filhos ou não. A intenção é que você tenha intenção de construir aquilo ali. Isso já define a união estável, independente de quanto tempo essas pessoas estão juntas. E isso tem um certo problema na questão do namoro, porque hoje em dia os namoros eles são namorados, mas mesmo assim moram juntos, mas se eles não tiverem intenção de os dois serem como família, também não configura união estável. Então, quando você está em união estável, que é o famoso amaziado, né, que é morar junto, tem toda aquela questão, a lei ela segue o regime de comunhão parcial de bens. Ela trata como se você fosse casado em comunhão parcial de bens. Então, tudo que você adquire durante a união vai ser dividido para os dois, no 50%, independente de quem tenha adquirido. Se for durante a união, é para os dois. Agora, algo que eu tenho antes da união, não compartilha também, porque já era meu antes da união. Aí você tem como comprovar, ou com o documento do imóvel que você adquiriu naquela época, ou com testemunhas que afirmem que quando ela estava junto com ele, ela já tinha aquele imóvel, ela já tinha aquela moto, ela já tinha aquele carro, ou ele já tinha aquele carro, já tinha aquela casa. Não vai ser dividido na hora que no caso aí é dissolução da união, não seria divórcio, né? Seria uma dissolução da união estável. Doutora Araci, só mais uma pergunta sobre essa questão de divórcio. Digamos que o casal conviveu um certo tempo e agora um mora em Crateús e o outro em uma outra cidade, não se sabe qual a cidade do estado do Ceará. Como é que esse casal vai conseguir o divórcio se o outro não sabe o paradeiro do ex? O que quer o divórcio, né, que está procurando, ele pode dar entrada, vai ter que ser judicialmente, porque, como eu disse, no cartório não tem como ser... Tem que entrar com advogado. E no cartório também. Sim. No cartório também é necessário a presença do advogado, é o advogado que dá entrada no processo. Sim. Mesmo que ele seja em cartório e mesmo que seja consensual. Como nesse caso não tem como ser consensual, porque a outra parte não está presente para assinar, ela dá entrada num divórcio judicial. Esse divórcio judicial, ele vai ser, se ela não souber o endereço dele, ela vai informar que não sabe o endereço. O juiz vai citar essa pessoa por edital. Ele vai publicar o edital em diário, pode publicar no fórum, né, nas questões, tem o diário oficial, a gente não acompanha, né? Sim. Infelizmente, mas as publicações elas são colocadas em diário oficial e vai ficar lá por 30 dias para essa pessoa vir a contestar, a ver alguma coisa. Se essa pessoa não aparecer e não contestar os autos, o processo vai seguir, ela vai conseguir o divórcio. Se tiver bens, esses bens vão ser separados. Pode ser deixado valores judiciais para que quando essa pessoa aparecer, ela tenha aquele valor, mas o processo vai seguir, ela consegue o divórcio sem problemas. Não precisa necessariamente. Agora, se ela souber onde ele está, por mais que ele more em outro estado, outra cidade, ela tem que dizer o endereço dele. Ele vai ser citado nesse outro endereço para contestar ou não o divórcio.